Bom, pessoal, mais uma questão aí de matemática. Julgue o próximo item, relacionado à geometria plana, analítica e especial. Considerando-se a figura a seguir, que ilustra dois caminhos possíveis entre os municípios de Patos e de Araras, é correto inferir que, caso um viajante escolha o maior caminho, ela percorrerá 30 vezes raiz de 3 menos 1 quilômetros a mais do que se tivesse ido pelo caminho direto que liga os municípios. Observem que aqui a gente tem uma questão de geometria, tem um enunciado que exige uma interpretação aí, né? A gente tem aqui um triângulo, né? Um triângulo onde a gente sabe que vai ter que utilizar ali as relações trigonométricas básicas. Primeiro conceito que a gente precisa construir. Então a gente vai construir aqui, é obrigação, né, nossa, saber esse conceito. Sem saber isso aqui, a gente não resolve a questão. Então, basicamente, a tabela trigonométrica aqui, onde eu tenho 30 graus, 45 graus e 60 graus. Observem que eu tenho seno de θ, cosseno de θ e tangente de θ. A gente precisa saber montar essa tabela, né, para poder resolver a questão, tá? Ou seja, o que acontece? Eu montei aqui a minha tabela. E aí, como é que a gente finaliza? Eu vou colocar 1, 2, 3. Depois eu coloco 3, 2, 1. Depois eu coloco 3, 1, 3. Nas duas primeiras linhas, eu coloco dividido por 2 em tudo. Dividido por 2 em tudo. Na última coluna, eu só divido por 3 o primeiro. Certo? E agora, eu vou colocar raiz. Raiz em tudo, que é 2 e que é 3, na parte do numerador, ou seja, na parte de cima. Então, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, um não, raiz de 3 e raiz de 3. Observe, eu coloquei raiz em tudo, na parte de cima, que era 2 e 3. Em 1, não, né? Inclusive aqui, ó, raiz de 3. Montei aqui essa minha tabela que a gente vai utilizar. Isso aqui a gente precisa ter em mente. O próximo conceito, seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Cosseno de θ é igual ao meu cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente de θ é igual ao cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente. Então, com esses conceitos aqui, a gente consegue resolver a questão tranquilamente, né? Observe que aqui a gente tem um triângulo que vai marcar, né, Patos a Araras. Esse caminho aqui mais curto que ele fala é a minha hipotenusa. É exatamente o H que ele colocou aqui, tá? Observem que aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, certo? Ou seja, a minha resolução vai ser baseada nesse ângulo de 30 graus. Aqui eu vou ter o meu cateto oposto. Oposto ao quê? Ao ângulo de 30 graus. E esse aqui é o meu cateto adjacente. Adjacente ao ângulo de 30 graus. Observem que ele deu o valor do meu cateto adjacente, né? E forneceu aqui esse ângulo. Eu preciso utilizar uma das fórmulas para encontrar mais um valor. Automaticamente, eu posso usar tanto o cosseno, porque eu tenho o cateto adjacente e quero descobrir a hipotenusa, e a tangente, porque eu tenho o cateto adjacente e quero descobrir o meu cateto oposto. Então, primeiro, vamos fazer aqui a tangente. Eu vou ter o quê? Tangente de 30 graus, que é igual ao meu cateto oposto, dividido pelo meu cateto adjacente, que é 30 raiz de 3. Mas quem é tangente de 30 graus? É só vir aqui na tabela
E observem, raiz de 3 dividido por 3. Então, eu vou ter raiz de 3 dividido por 3 igual cateto oposto dividido por 30 raiz de 3. Observem que o meu cateto oposto vai ser igual 30 raiz de 3 passa multiplicando raiz de 3. Então, eu vou ter 30 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu vou repetir aqui para não confundir, tá? Isso aqui tudinho dividido por 3, tá? Então, meu cateto oposto vai ser igual a 30. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é como se eu tivesse raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Sempre que eu tiver esse tipo de multiplicação, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 2 vezes raiz de 2, é só desconsiderar a raiz, né? E colocar apenas 3, tá bom? Dividido por 3. Ou seja, simplifica aqui o 3 com o 3. O meu cateto oposto vai ser igual a 30. Encontrei aqui o valor do meu cateto oposto. Agora a gente precisa descobrir quem é a hipotenusa, né? Quem é a hipotenusa? Então eu posso utilizar tanto o seno como o cosseno. Eu tenho o valor do meu cateto oposto e do meu cateto adjacente. Eu vou utilizar o seno, tá? Por quê? É mais fácil trabalhar com 30 ou com 30 raiz de 3? Com 30. Então, eu vou utilizar aqui o seno de 30 graus. Vai ser igual ao meu cateto oposto, que é 30, dividido pela minha hipotenusa, que é o que eu quero saber. Quem é o seno de 30 graus? Meio. 1 sobre 2. Então, eu vou ter 1 sobre 2 igual a 30, dividido pela minha hipotenusa. Minha hipotenusa, né, vai ser 2 vezes 30, certo? A hipotenusa passa multiplicando 1 e o 2 multiplicando 30. Então, a minha hipotenusa vai ser igual a 60. Observem que tudo isso só foi para a gente encontrar os valores aí, né, do triângulo e poder resolver agora a questão. Então, a questão, além de exigir esse ponto de trigonometria, né, a gente ter esses conhecimentos básicos aqui, a gente também precisa resolver o que ela pede, né? Caso o viajante escolha o maior caminho, ela percorrerá 30, né, que multiplica a raiz de 3 menos 1, quilômetros a mais do que se tivesse ido pelo caminho direto que liga os municípios. Observem, quem é o caminho mais longo? De Patos para Araras. Vai ser por aqui, passando pelos meus catetos, o oposto e adjacente. Isso aqui é maior do que a hipotenusa. Ou seja, eu vou ter que somar 30 mais 30 raiz de 3 e subtrair a minha hipotenusa, que é 60. Por quê, né? Porque é exatamente o que ele pediu. Caso o viajante vá pelo caminho mais longo, ele percorre quanto de diferença a mais? É só subtrair pela hipotenusa, que é o caminho mais curto. Observem que aqui eu tenho tudo soma, esse parênteses ele não importa, tá bom? Então eu posso tirar ele tranquilamente. Vou repetir aqui, tá? O que acontece? Eu tenho 30 menos 60 dá menos 30. Mais 30 raiz de 3. Se eu tenho uma situação dessa aqui, o que eu posso fazer? Colocar em evidência. O que é que vai ficar em evidência? O termo que está repetido. No caso aqui é o 30. Então, eu vou ter 30, que vai multiplicar o quê? Raiz de 3. E o que aqui? Um menos 1. Eu fiz o quê? Coloquei em evidência 30 vezes raiz de 3, 30 raiz de 3. 30 vezes menos 1, menos 30. Então, essa aqui é a diferença entre o caminho mais longo e o caminho mais curto, que é exatamente o valor que ele disse aqui. 30, que multiplica a raiz de 3, menos 1. Então, a questão está correta, né?
A diferença entre o caminho mais longo e o caminho mais curto é 30, que multiplica raiz de 3 menos 1. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!